Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós damos início a mais um dos grandes capítulos da física, o capítulo da ótica. Na ótica nós vamos estudar basicamente a luz em duas partes, a luz como onda eletromagnética e também o comportamento da luz, ou seja, como ela se reflete, como ela se propaga através dos diferentes meios. Vamos estudar os instrumentos ópticos, como as câmeras fotográficas. Vamos entender como que a luz se propaga dentro das fibras ópticas. Vamos entender o fenômeno de reflexão, que é aquele que acontece nos espelhos e nas outras superfícies dos objetos. Vamos entender como funciona o olho humano, os microscópios e os telescópios. Onde está situada a ótica dentro do estudo da física? Nós já vimos aqui o primeiro dos ramos da física, a mecânica. Estudamos também o eletromagnetismo. Já vimos a termologia. O último capítulo que nós passamos foi a ondulatória. E hoje nós estamos dando início ao estudo da ótica. E o que é a ótica? A ótica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Ela se divide em ótica física, que estuda a natureza das ondas eletromagnéticas, e também a ótica geométrica, que estuda os fenômenos associados à trajetória da luz. E o que é a luz? A luz, ou como a gente costuma chamar de luz visível, é uma forma de energia radiante. A luz é o agente físico que, quando atua sobre os nossos órgãos visuais, ou seja, sobre os nossos olhos, produz o que a gente conhece como a sensação de visão. Da mesma forma que as ondas sonoras atuam sobre os nossos órgãos auditivos, produzindo o som. Energia radiante é aquela que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. E dentro dessa classe de ondas, nós temos as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas, o raio-x, o raio gama, os raios infravermelhos, a radiação ultravioleta e também a famosa luz visível. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Lembre-se da magnitude desta velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. As ondas sonoras se propagam a cerca de 340 metros por segundo. Luz visível nada mais é do que aquele espectro, ou aquela faixa de ondas eletromagnéticas que nós conseguimos enxergar, que os nossos olhos são sensíveis a esta luz. E qual é essa faixa? Nós conseguimos enxergar desde o que nós conhecemos como a luz vermelha, que tem uma frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz, até o violeta, que é a onda eletromagnética com frequência de 8 vezes 10 a 14 Hz. Lembre-se, no som nós conseguimos escutar desde os 20 Hz até os 20 kHz, uma faixa bem diferente. E da mesma forma, aqui a gente tem, este aqui é o espectro da luz visível. Aqui abaixo do vermelho, abaixo da frequência do vermelho, nós temos o infravermelho. E acima da frequência do violeta, nós temos o que a gente chama de luz ultravioleta, ou radiações ultravioletas. E quais são os principais itens, do conteúdo do que nós estudaremos na ótica? Nós vamos passar aqui pelos fundamentos, que são os principais conceitos. Depois nós estudaremos a reflexão da luz, a refração, falaremos sobre lentes esféricas
e depois falaremos sobre instrumentos ópticos. Primeiro conceito aqui, para que a gente possa representar a luz, é o conceito do raio de luz. É a representação mais básica da luz e é basicamente ou simplesmente um segmento de ré, cuja orientação indica o sentido de propagação da luz. Então, quando a gente quer representar um raio de luz, a gente basicamente desenha uma ré com uma setinha dizendo que a luz está se propagando aqui da esquerda para a direita. Quando nós temos vários raios de luz, nós temos um feixe de luz, que é um conjunto desses raios de luz, e ele pode ser classificado de algumas formas. A primeira delas, um cônico convergente. Quando os raios de luz se dirigem para um ponto, por isso que ele é convergente, todos os raios de luz se dirigem para um único ponto. Qual que é a forma dele? É esta forma aqui, todos os raios indo para um único ponto. Temos também o cônico divergente, feixe de luz, quando todos os raios se afastam de um único ponto. Então você tem aqui uma fonte de luz e todos os raios estão aqui se afastando de uma maneira como se eles estivessem numa superfície de um cônico. Temos os raios, os feixes paralelos, que são quando os raios de luz são, obviamente, paralelos entre si. Então aqui você tem um cônico convergente, um feixe de luz cônico divergente e aqui um feixe de luz cilíndrico paralelo. Temos ainda o conceito de fontes primárias. O que é uma fonte primária de luz? É aquela que emite luz própria. Elas são chamadas também de corpos luminosos e os exemplos mais claros aqui são o Sol, as estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa. E temos as fontes secundárias, que são aqueles corpos que refletem a luz de outros corpos. São chamados corpos iluminados. Então a Lua não possui luz própria, ela reflete a luz do Sol, assim como os planetas também não possuem luz própria, e na verdade a grande maioria dos corpos que nós enxergamos também não possuem luz própria. Então um copo, uma xícara, todas as coisas que você normalmente enxerga, a maioria delas está simplesmente refletindo a luz de outros objetos. Outra classificação importante das fontes luminosas é com relação à sua dimensão. Nós chamamos fontes pontiformes aquelas que são muito pequenininhas, ou seja, aquelas fontes basicamente que não possuem uma dimensão. Você não consegue aqui medir, ou o tamanho dela não interfere no fenômeno que está sendo estudado. Temos depois as fontes extensas, que são aquelas, ao contrário das que não têm dimensão, que são as fontes pontiformes, aquelas fontes cujas dimensões são consideráveis em relação ao ambiente onde elas estão colocadas. Outro conceito importante é sobre o meio de propagação. Como a gente já falou, a luz é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar, mas ela se propaga através de diferentes meios. Então, meio de propagação é aquele meio que está sendo atravessado por um feixe de luz, ou seja, aquele meio, aquele material que está sendo atravessado pela luz. Temos algumas classificações. Nós temos um meio transparente, quando esse meio permite a propagação regular da luz, ou seja, o objeto você consegue enxergá-lo com nitidez. Então aqui você tem um plástico transparente. Existem os meios translúcidos, que eles permitem a propagação da luz, mas de certa maneira essa propagação se dá de forma irregular. Você consegue observar os objetos, mas eles não estão muito nítidos. Então você tem aqui os plásticos que são translúcidos, ou cortinas, você consegue enxergar, mas você não consegue ver os detalhes,
a nitidez não é muito boa. E temos também o que a gente chama de meios opacos, que são aqueles meios que não permitem a propagação da luz. Então você não consegue enxergar através de uma parede, você não consegue enxergar através de uma porta. Esses são os denominados meios opacos, porque eles bloqueiam o caminho da luz, ou seja, eles não permitem que a luz se propague através deles. Temos ainda o conceito importante de reflexão da luz. Reflexão é quando a luz incide em alguma superfície e ela é refletida. E ela pode acontecer de forma regular, que é quando os raios incidentes são paralelos. Os raios incidentes e os raios refletidos são paralelos. E aqui o melhor espelho que a gente tem o melhor exemplo que a gente tem são os espelhos. Então aqui todos os raios que estão incidindo aqui são esses aqui. E eles são refletidos aqui, eles continuam aqui de forma paralela entre si. Então tanto os raios incidentes quanto os raios refletidos, eles são paralelos entre si. Temos também o que a gente chama de reflexão difusa, que é quando a superfície é mais ou menos rugosa, então essa incidência não acontece de forma tão organizada quanto na reflexão regular. Ou seja, os raios que incidem aqui, eles voltam de maneira mais desorganizada. Isso aqui é o que a gente chama de reflexão difusa. E aqui ocorre uma alteração da imagem. Temos ainda o fenômeno de refração, que é quando a luz atravessa a superfície de um meio e continua a se propagar através desse outro meio. Então isso acontece com objetos transparentes e translúcidos. Então a luz, quando atravessa o vidro ou quando atravessa um plástico, o que a gente está acontecendo é um fenômeno de refração, ou seja, a luz estava se propagando em um meio e ele passa a se propagar em um outro meio. Então aqui você tem aqui, o meio A e o meio B, que pode ser ar e água, ar e vidro ou qualquer coisa assim. O raio passa do meio A para o meio B e aqui acontece alguns fenômenos que nós estudaremos depois. E tem ainda o conceito de absorção, que é quando não há reflexão dos raios luminosos incidentes e a luz é absorvida. Vamos lembrar aqui que a luz é uma fonte de energia. Então, se ela é absorvida, o que acontece? Acontece o aquecimento daquele objeto que está absorvendo os raios luminosos. Então, aqui você tem um corpo escuro, os raios chegam até esse corpo e não são refletidos. Eles são absorvidos por este corpo e por isso este corpo aumenta de temperatura, ou seja, ele se aquece. Esses foram os primeiros conceitos dentro do tema ótica. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Vejo vocês na próxima videoaula.